de hoje, Coronel Salema, o deputado também, nosso companheiro da Polícia Civil, o deputado Márcio Galberto, a Major Samia, que representa a nossa co-irmã Polícia Militar. Bom, estou hoje aqui nesse ato representando o secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius, e a Polícia Civil reconhece a importância do Conselho Comunitário. O nosso secretário determina que os nossos membros participem efetivamente dos conselhos. Acreditamos ser um canal importante nessa comunicação com a instituição e gostaríamos, e eu vejo o esforço de todos os conselheiros, né, especialmente dos presidentes, em manter viva essa chama. E aí eu quero parabenizar a todos vocês, conselheiros, né, pela forma voluntária de manter essa chama, né, de essa luta, esse esforço, essa dificuldade toda, superar essas dificuldades todas e manter viva essa busca, né, que é o nosso objetivo aqui também, que é a paz social. E a gente está aqui sempre disposto a discutir com os senhores. Gostaríamos que todos os conselhos fossem a semelhança dos senhores, mas infelizmente não é. A gente tem visto, eu tenho apenas 38 anos de serviço, já fui oficial da Polícia Militar, e muito antes de conselho comunitário, eu participava lá quando tenente no 1º Batalhão, já naquela reunião lá em Santa Teresa, no Catumbi, enfim, não se tinha nenhum nome de conselho comunitário. Então eu participava, para ter uma ideia, lá em Santa Teresa, a comunidade reclamava do cavalo que batia, né? Era o café, enfim. Então eu acompanho, eu sou defensor do conselho, mas eu tenho visto que o conselho está se esvaziando ao longo desses anos. Primeiro por conta da tecnologia. A gente vê lá, fiquei 5 anos em Jacarepaguá, aí você tem um grupo virtual da Taquara, do Anil, da Freguesia, e esses grupos estão praticamente substituindo os conselhos físicos, né? E a gente recebe demanda também desses grupos sociais. E a gente está vendo o grupo, né, conselho se esvaziar de uma forma horrorosa, e a gente também percebe que tem grupos querendo se perpetuar no comando dos conselhos, o que é muito ruim. A gente precisa, eu tenho uma presidente aqui atualmente, eu sou delegado da 4ª DP, aquela delegacia que fica ali na Presidente Vargas, e eu vejo a Thelma, que é minha presidente ali do Porto, fazendo um esforço enorme de qualificar o conselho para atrair as pessoas, mas a dificuldade é enorme. Então a gente precisa, claro, buscar essa identidade. Evidentemente a gente tem dar o nosso apoio na conquista, né, na conquistar essa identidade, mas eu tenho algum temor. À medida que a gente não tem um conselho como o dos senhores, nós temos conselhos que tendem a serem dominados por grupos, e grupos às vezes mascarados, que podem prejudicar em vez de ajudar a construção de políticas públicas de segurança pública. Então eu fico com temor com relação à palavra consultar, com relação a deliberar, que se impõe uma obrigação. Então são algumas questões que eu acho que no primeiro momento a gente deveria construir bem esse conselho, essa identidade fortalecida, e vamos ampliar, pluralizar um pouco mais esse conselho à medida, trazer pessoas, né, diversificar, para evitar que ficássemos presos a um determinado grupo. Mas o objetivo é esse, ampliar essa discussão, é dar base a essas solicitações, né? O que é deliberar, o que é fiscalizar e o que é ser consultivo. Nós não temos temor de ser fiscalizados, né? Porque o conselho na ponta com a delegacia e com o batalhão, a gente convive bem, vocês sabem das nossas dificuldades, o Jandir sabe muito bem que num dado momento eu tinha que comprar papel higiênico para poder usarmos, entendeu? É uma lâmpada, Sabemos enfim, disso tudo. E o conselho sempre nos ajudou. Agora, Faltou a representatividade muito
Sim. Tantos que não tinham nem ciência do que estava acontecendo aqui. Perfeito. O meu temor, eu repito, o meu temor é justamente o conselho cair na mão de pessoas erradas. Entendeu? E perpetuar também dentro do poder, né, de se manter por muito tempo dentro de um conselho, também não acho muito saudável para a sociedade. Perfeito? Agora, nesse momento, repito, nesse momento, eu tenho temor com relação à consulta, porque eu fico imaginando, eu tenho uma política de segurança para ser implementada, eu vou ter que consultar o conselho de comunitário e com isso posso prejudicar e ter um prejuízo na minha ação? Pela resolução, eles já são consultivos. Perfeito, mas O CCS já tem a condição de consultivos. Pela resolução atual. É a minha visão. Com relação a ser deliberativo, evidentemente, administrativamente, se impõe uma posição, uma imposição. Não é? O deliberar se impõe uma imposição. Significa dizer que eu vou ter que cumprir. Gente, minhas pernas estão curtas diante de tamanha demanda que nós temos hoje no Rio de Janeiro, né? Se no Japão nós temos 7 homicídios no ano, eu tenho quase isso no dia. Não tenho energia para cumprir tanta demanda na polícia militar, enfrentar, né, tantas ocorrências e assim vai. Isso significa dizer que a gente teríamos que ter, né, mais uma obrigação de cumprir. Detalhe, estão utilizando o conselho, vocês sabem mais do que eu, porque vocês vivem diariamente. O que eu vou a todos os conselhos, eu não falto conselho. E o que eu percebo é o seguinte, são demandas quase que particulares, né, apresentando fatos para uso da máquina pública, para uso pessoal, de interesse. Então, nesse momento, repito, nesse momento, acho delicado a gente ter uma ação deliberativa e, por vezes, consultiva, porque isso pode afetar efetivamente uma política de segurança pública. Se já está há 2 décadas trabalhando essa questão, acho que não tem dúvida de que o Conselho caminha para ser deliberativo. Quando delibera, Não, delibera pra veja bem, momentaneamente, é porque vocês estão com um conceito de deliberativo um pouquinho diferente do que eu vejo na prática. Quando eu falo, quando se delibera, para nós aqui, significa dizer uma imposição de cumprir. Entendeu? Então eu prefiro, era nessas questões precisam ser. É uma deliberação com intervenção social. Porque quando se diz que o conselho, quando se diz. Pois gente, então é preciso que a gente escolha então as melhores palavras para não ter dúvida, porque, repito, se eu tiver alguém toda hora dizendo assim, olha, eu tenho que fazer isso nessa investigação, tenho que fazer aquilo, efetivamente... Só para ter ideia, 9 estados da federação, 9 estados da federação, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará, Piauí, os consegues, que são CCS, são deliberativos. Alguns municípios aqui do estado do Rio de Janeiro existem consegues, são deliberativos e consultivos. Então, lá em São Paulo, os consegues de lá, eu mandei para todo mundo, há 32 anos, são deliberativos. Para ter ideia. E aí não tem esse problema. Coronel, só para um esclarecimento só. O microfone você não grava, não. Deixa eu só complementar aí, que é onde você chegou, onde eu queria. Por que eu estou aqui? Eu trabalho na PM3 do Estado do Maranhão Geral. Conheço o Altair de Caxias, que eu fui 1000 anos de Caxias. Já conheço ele, me conhece desde aspirante tenente. Fiz o curso de integração, curso de capacitação para os conselheiros comunitários em 2006 na UERJ. Participei também, sempre gostei, tá? Sempre vi todos os conselheiros como parceiros, tá? E por que eu estou aqui? Eu trabalho na PM3 e estou atuando hoje também com a Patrulha Maria da Penha. Então a gente teve muita dificuldade para a Patrulha Maria da Penha, PAMEST, a gente teve também um grande apoio também do Coronel Salema nesse sentido, com a parceria com o quê? Com os outros estados, aí se eu tocou onde eu queria.
Então eu vejo o seguinte, que realmente ele tem que ser atualizado, essa resolução ela tem que ser atualizada. Eu vejo com bons olhos essas mudanças no sentido da atualização mesmo, com o fim da CESEG e tal. E eu acho que a melhor sugestão, na minha opinião, seria realmente essa criação desse grupo de trabalho e chegar a um consenso, porque da forma como está, não tem como. E a minha parceria é justamente isso. Semana que vem eu estarei em Alagoas, uma outra conferência. Eu tenho uma participação muito grande com as polícias militares de outros estados. Eu, particularmente, como gosto de conselhos e tal, eu conheço mais conselhos municipais. Sim. Mas estou aberta a conhecer também os estaduais. Eu conheço conselhos municipais deliberativos. E estaduais eu ainda não conheço. De outros estados, mas já que você está comentando aqui, não custa nada eu dar uma estudada e fazer contato com as polícias de outros estados. Só responder algo. Porque nos estados, os CCS não são chamados de CCS. Só para saber, nos estados, como por exemplo Santa Catarina, os CCS de lá não são, como assim, distritais, por delegacia ou por batalhões nos distritos. São CONSEGs, Conselhos Municipais de Segurança, dentro dos municípios. Aqui no Rio de Janeiro tem esse diferencial. Na capital, por isso que foi criada a Câmara Metropolitana, aqui na capital, exatamente porque na capital deveria ter só um conselho. Mas quando foi criado, criou-se por batalhões, por áreas de batalhões. Tá entendendo? Mas lá nos outros estados, por exemplo, São Paulo, lá em Suzano, lá é o CONSEG. Em Osasco é um CONSEG. Tá entendendo? Então é uma diferença. Aqui no Rio, existe o CONSEG em Nova Iguaçu. Se não me engano, tem 3 outros municípios aqui que existe CONSEG. Tá? 3 que são deliberativo e consultivo. Além do CONSEG, existe o CCS em Nova Iguaçu. Só uma parte. Eu estou há 17 anos como inspetor da Polícia Civil. Desde o início, eu participo das reuniões do Conselhos Comunitários. Mesquita, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Comendador Soares, Itaguaí, depois no Rio, enfim. Por onde eu passei, os delegados então pediam que eu participasse dessas reuniões, talvez pela minha personalidade. Quando esses conselhos surgem, me corrijam se eu estiver errado, e por que foi distrital? Porque queria naquele momento que houvesse um estreitamento na relação entre as forças de segurança e a população. Sim. Então, não é isso? Sim. Então era interessante que houvesse um em cada bairro, porque cada bairro tem sua particularidade. Sim. Então, por isso que houve a criação de cada batalhão que congregava também a delegacia daquela localidade, para haver esse estreitamento. Havendo esse estreitamento, o que os moradores traziam? Traziam as demandas. Demandas que deveriam ser prioritariamente da área de segurança pública. Sim. Mas isso não acontecia. Por quê? Porque naquele momento, o canal que a população tinha mais direto com o Estado era a polícia. E até hoje continua sendo. Até hoje. Então, traziam demandas de hospital, de energia elétrica, de poda de árvore, de ruas buracadas e etc. Então, estou correto no que eu estou falando. Traziam isso. O que é que nós fazíamos? A triagem, olha, vamos encaminhar. E aí, em determinado momento, o que é que foi feito? Já que eles estão trazendo essas demandas, então vamos trazer um representante da Guarda, vamos trazer o representante da Light, vamos trazer o representante da SEDAI. E aí abriu-se mais ainda aquele leque, porque nós percebemos que as demandas estavam se sobrepondo àquilo que originalmente seria o objetivo daqueles conselhos e daquela reunião comunitária. Então, foi-se aberto o leque. O que eu entendo aqui é que vocês interpretam deliberativo como sendo esses apontamentos. Olha, nós queremos levar essas demandas, certo? Mas, tecnicamente, quando se coloca num documento deliberativo, não é dessa maneira. Tanto é que existe consultivo e deliberativo. Então, deliberativo, a interpretação do nosso está corretíssima. Não é algo opcional, não será mais opcional. A autoridade terá que cumprir. E nesse momento, nós teremos que discutir isso.
Porque será uma deliberação, entenda, que vai interferir diretamente na área de segurança pública e se, veja, estou apenas trazendo reflexões, tá? Se esses conselhos, por algum motivo, estiverem aparelhados, ou politicamente ou ideologicamente, isso vai interferir de forma negativa na área de segurança. Então, nós precisamos ter cuidado com os termos que nós usamos ou que usaremos na formulação desse documento, porque isso tem implicações concretas na área de segurança, que poderão ser mais danosas do que temos hoje em dia. Ou seja, o remédio poderá matar o enfermo. Então, essa é a reflexão que eu me proponho. Você vai falar, eu Ana? estava ouvindo aqui para poder, e peço perdão pelo meu atraso, mas deliberativo, de forma técnica, não é algo que se torna opcional. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Só para dizer a questão, eu queria pedir uma parte justamente porque é um dos grandes problemas que está acontecendo, os conselhos chegarem no que a sociedade almeja. Existe desculpe o termo, mas é um cabo de guerra por interesses diversos que não quer que a associação participe das decisões, não é das operações, das decisões que possam vir a melhorar a qualidade das ações de segurança dentro do município. Dentro através do de construção de políticas públicas, é isso. Então, deputado, participação o que nós queremos, social. basicamente, entenda a sua preocupação. A palavra pode até não ser deliberativo. Pode até não ser. Mas o que nós não podemos estar é na zona de conforto de continuar do jeito que nós estamos. Porque aí sim, cai no que o senhor falou. Muitos conselhos, hoje em dia, como do jeito que estão servindo para grupos pequenos, para várias atividades. Então o senhor concorda comigo? Não, é um dá risco, licença, né? dá licença. Então, para várias, do jeito que está, ele é mais danoso ainda. Fadado ao fracasso. Por quê? Ele é mais danoso ainda. Porque aí nós temos que analisar os dois pontos. Nós temos, me desculpe, conheço determinados conselhos, ideias de muitas pessoas que são colocadas dentro dos conselhos, de repente isso eu quis falar, como não só nos conselhos, em outros segmentos também, vamos dizer assim, para ações do crime, para impedir que a polícia atue ou mandar para outro foco. Então, essa é a questão. Tem muitos conselhos assim, não só nos conselhos, vou falar bem claro. Não vou aqui citar os segmentos, mas tem vários, que inclusive são financiados na época X, para que tomem, enfim, não vou citar nome, dá licença. Então, o que nós queremos é que nós somos voluntários, que se crie um mecanismo dando os caráteres deliberativos, mas eu acho que essa casa aqui não tem nenhum bobo e não tem nenhum burro. Tem que se criar um mecanismo que aí, para que isso que o senhor falou não aconteça. Nós estamos dispostos a sentar numa mesa, junto com os senhores da comissão, colocar nossa ideia com maior clareza. E a gente transportar esse papel com ressalvas no projeto, que os conselhos comunitários exercerá a função de deliberativo nessas e nessas funções. Ponto. Eu acho que é por aí. Tudo é uma negociação e um diálogo. A gente pode fazer ressalva lá no decreto-lei. Nessa e nessa. Não sei, o jurídico aí, quem é advogado, pode me dizer. Fazer as ressalvas. O deliberativo dos conselhos estaduais e municipais atuarão como deliberativo nessas áreas. Ponto. Acabou. É isso que a gente quer. Mas a gente não quer mais ouvir dizer que a viatura não tem verba para comprar viatura, não tem verba para comprar munição para o batalhão. O batalhão, os banheiros são horríveis. Conclusão da história. O curso de capacitação, não há verba. E a gente sabe que vem verba de Brasília. Não há verba nem para capacitação dos conselheiros. É isso que a gente está aqui
tentando em nome. Há anos não há muita verba gente para capacitação criar dos essa sensibilidade. conselheiros. Tá bom, gente? Me desculpa. Mas é isso. O que eu quero dizer, eu acho que é muito importante, eu não fiz nem a afirmação. Não. Essa não é briga, não. É o bom diabo. Acho que é por isso que eu participo do conselho. Mas não é briga, não. Eu supus. Sim. O senhor já trouxe dados concretos. E eu acho que é isso, tá vendo? Já suscitou uma outra reflexão. Sim. E que eu acho que isso seja importante. Deputado. E eu vou além. O senhor for falando, o senhor vai fertilizando a terra, né? E a cabeça vai frutificando. Isso é bom. E aí a gente vai pensando que isso também, essa colocação que nós vamos fazer, também tem que preservá-lo. Sabe por quê? Sim. Porque da maneira que, de repente, nós coloquemos nesse decreto, o senhor mora na localidade. Eu moro em Padre Miguel há 37 anos. A 400 metros da Vila Vintém e 2 quilômetros do Complexo do Camará. Eu sei o que é morar nessas regiões, continuo morando lá tranquilamente. Então, se nós dermos uma margem, né, para que os senhores, de repente, comecem a ter uma participação maior nessas questões mais íntimas das corporações. Mas não é isso. Não é isso. Entendeu? Porque se for deliberativo como estava antes da minha intervenção, foi o que ele falou. Estava uma margem muito ampla. Não, mas antes de sociedade... Então, Mas nós já tínhamos feito todas as colocações aqui eu sei, mas ele inicialmente. trouxe novas, né? Então ainda existem mais. E nós não temos condições, enquanto seres humanos, de esgotarmos todas as possibilidades. Não, claro que não. E nem é só nessa Até audiência mesmo- que a gente vai esgotar, Até não. mesmo por uma questão de proteção. Sim. Que depois não, foi o Conselho Comunitário da área que foi responsável também, teve participação nessa operação que teve. Então, tudo isso, nós parlamentares responsáveis que somos, a gente tem que realmente ouvir, né? Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Sim. E alguns não têm a orelha mais avantajada como a minha. Então é para ouvir bem, né? É para ouvir bastante. Mas ouvir também dando a nossa contribuição, certo? Visando o bem comum sempre. E nessa hora, nós temos que ceder, vocês têm que ceder, para que nós cheguemos numa convergência e não numa divergência. É isso. Tá bom? Perfeito, perfeito. Mas você entendeu? Deixa eu só interromper pra gente avançar um pouquinho, que tinha até um inscrito aqui que ele pediu pra falar por último, não entendi se era o último da fala ou o último da audiência, né? Que a gente já tinha ido embora. O Roberval vai falar daqui a pouquinho. Mas olha só, acho que já chegou num consenso aqui o seguinte, a gente tem que fazer realmente esse grupo de trabalho, essa apresentação das propostas. A Comissão de Segurança hoje realmente, não criticando as anteriores, mas a gente vê que estão pessoas realmente envolvidas com a causa. O Carlos Augusto, a Marta Rocha, o Alberto. Todos passaram pelo CCS. O Alexandre Feito, trabalhador da Tijuca também, advogado, também um cara muito compromissado com essas questões. Então dá pra gente fazer um trabalho a várias mãos, né? Uma coisa também que seja plausível para ser aprovada. Se eu baixo o governo do Estado e volta com veto ou não aprova, pô, já viu. Então a gente tem o nosso poder realmente aqui de pressionar de alguma forma, mas a gente não é absoluto, porque são 70 cabeças pensantes. É isso? Então, vai falar, Beto, de novo? Coisa rápida, só para completar o deputado Alberto.